Amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estava pensando em orar, mas veio falar umas palavras que eu fui ver umas coisas, estava vendo no YouTube, né? Um pastor, né, também, que é considerado como pastor, não vou falar nome. Concordei com algumas coisas com ele aqui que estava falando no, no, no YouTube. E algumas 4 coisas não, né? Por que você tá falando isso? Eu fico cabulado. Deus também fica cabulado. Sabe por quê? Hein? É porque, irmãos, é que a pessoa falou um negócio no começo da pregação, correto? Aí o andar da pregação, ele começou a falar outra coisa. Aí no final da pregação, ele já falou aquilo que Deus usou para falar no outro vídeo, que o parecer de Jesus Cristo é um só, que Jesus Cristo, a palavra de Deus é uma só e tal, mas esqueceu de falar um contexto bíblico do capítulo que ele falou do versículo 4 até o 9. Porque se ele fala, ele ia ver que ele estava se contradizendo e ele também ia ver que ele distorceu o Evangelho de João, capítulo 1. Por que você está falando isso numa live? Porque eu vejo, irmãos, hoje, muitas pessoas estão falando aquilo que elas acham pelos embasamentos dos estudos dela. Entendeu? Se você não tiver revelação de Deus dentro das Escrituras, é perigoso. Se a pessoa não tiver, é perigoso. Só estudo, ainda mais se você estudar sem você estudar, não sendo guiado por cicatriz, não sendo guiado por Deus, sabe? Se a pessoa não fosse guiada por Deus, é complicado isso. Vou entrar ainda, né, que eu falo para os irmãos sempre, quem for ver essa live, está acompanhando comigo na campanha, vou entrar em jejum mais tarde, se Deus quiser, vou estar orando depois de terminar essa live. Eu queria orar gravando, mas minha irmãzinha está dormindo já. Está orando com os irmãos aí, apresentando, amém, ao vivo. Tem que colocar um negócio de campanha, mas eu coloquei esse título, né? Será que eu estou ficando cabulado? E Deus também está. Deus também está. Se eu estou ficando cabulado e Deus também está. Se eu estou ficando cabulado, será que eu estou ficando cabulado? E Deus também está? Lógico que está, irmão. Isso é o próprio Deus que usa para falar, para pregar. É o próprio Deus que me revela as coisas dentro da Bíblia para eu pegar, para ensinar. E as doutrinas verdadeiras ainda. Não estou querendo discordar de tudo que eu vi o pastor pregando, porque tudo que ele falou na história, no embasamento da epístola de Paulo, que ele falou, da hora, é verdade. Porque Deus usou para falar também, no outro, Deus usou eu para falar, Deus usou eu também para falar, Deus usou eu também para falar, baseado nas escrituras que ele falou. Né? Eu vou falar só a carta de Coríntios, vamos falar. Então, o que eu aprendo? Se ele falar do versículo 4 até o 9, ele ia ver que ele contradizeu aquilo que falou do 10 ao 17. Porque quando o Paulo fala um exemplo, que Paulo fala, ele fala assim que embasamento nessa palavra. Olha o que eu vou falar em Gálatas, mas embasamento nessa palavra que ele falou. De Coríntios, versículo 3, mas eu vou falar o capítulo. Embasamento nessa palavra. Em Gálatas 2, versículo 20, ele fala assim, ó. Não é eu que vivo mais, e sim Cristo vive em mim. Aí no versículo embaixo, ele fala, no versículo 20, ele fala assim, Deobalde Cristo morreu em vão?
Não, ele fala não. Porque essas pessoas estão no estudo dos mortos e fala uma pergunta. Então é quase o mesmo basamento de Coríntios que ele fala. Cristo, ele ressuscitou do morto. Cristo morreu. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados do homem corruptível do passado, caído em Adão, né? Para que nós nele nós tenhamos a vida eterna. Você entendeu? E quando ele fala isso, que ele fala assim que Cristo, né? Ele fala assim que ele vive mais sim Cristo. Jesus vive no apóstolo Paulo. Ele está querendo dizer que ele está com Cristo. Quando ele virou uma nova criatura, ele está com Cristo completamente. Ele está com Cristo, vivendo com Cristo dentro dele. Você entendeu? Então, ele dá esse exemplo, que os ministros de Deus hoje, eles vivem para Deus, eles não vivem para eles mesmos, não vivem pelas embasação das suas teorias, não vivem pelas suas informações formadas, ou diploma, ou por troca que seja, ou teologia. Acabar na bateria, se acabar, eu vou fazer esse vídeo aqui, deixar como aqui, e depois eu faço outro mais tarde, se der tempo. Você entendeu? Por quê? Porque se Cristo vive em você e você tem escritura como regra de fé, o que você vai pegar teologia para fazer o quê? Não estou criticando quem usa teologia, porque eu admiro certos pregadores que servem a Deus, que usa mais a palavra de Deus do que a teologia. Você entendeu? Então por isso que eu não falo nada desses. Mas aqueles que me respondem muitos não, aquele que pega a teologia e distorce e fala que é a revelação de Deus e fala que tá interpretando a Bíblia com a teologia, para mim, isso é heresia. Porque o que Deus vou falar no outro vídeo já quebra toda a tese do pastor que ele falou as coisas erradas. Ele omitiu os apóstolos. Ele omitiu os apóstolos na carta de Efésios 4. Porque o primeiro patamar, o primeiro é o cargo da igreja mesmo, a igreja apostólica, porque a igreja é apostólica. A igreja cristã de Jesus, primeiramente vem apóstolos, porque Jesus foi apóstolo. Olha que forte, em Hebreus 3 fala, então ali já diz. Então, é engraçado porque as pessoas não falam, né? E ele foi sumo sacerdote e foi rei também, né? Né, eterno. A segunda ordem de dizer que é o sacerdote eterno. Então, na destra de Deus, intercedendo por nós. Mas por que Deus está usando para falar isso? Porque tem igrejas que omitem isso. Entendeu? Só porque a pessoa não foi chamada para ser apóstola, ela quer omitir. Não estou falando que são todos que fazem isso, mas alguns fazem. Que nem um exemplo. Eu já vi vários pastores que já falou já na igreja deles que existe apóstolo até hoje. Eu já vi em vídeos, as pessoas sempre pode ignorar ou pode questionar, porque às vezes eu falo muito do pastor Paulo Júnior, porque querendo ou não ele é servo de Deus. É a minha obrigação dar honra para quem tem honra. Então, não só ele, várias pessoas eu já falei aqui e publico os vídeos porque Deus usa as pessoas. Já publiquei tanto Hernando de Lopes, Nicodemo, outras pessoas e outros, mas é o seguinte, às vezes até, não são todos, alguns deles, às vezes, eu vou dar um exemplo. Se ou o Tiagão, ou um exemplo, quem que eu podia dar um exemplo? Agora você vai acabar a bateria aqui. 5% ainda tem pra falar. Quem que eu podia falar? Outro rapper que eu admiro, ou Desarme, ou outros também que tem bastante, já falei os nomes aqui. Um exemplo é. Vamos ver quem canta que eu admiro. Um exemplo. Caramba, é difícil admirar pessoas que cantem ultimamente. Na mente tá difícil. Sendo o Tiagão e outros que eu já falei aí, até algum ou outro do mundo gospel, né? Fico, né? Mas, agora eu mesmo me peguei nessa.
Então, você vê como que é. Agora para falar, para lembrar. Vou dar um exemplo do. Vamos ver quem podia. Deixa eu ver. Caramba, tem várias pessoas. Um exemplo, coloco aqui, eu não admiro muito, mas vou colocar o Samuel Mariano, um exemplo. Não admiro muito ele, não muito. Mas eu creio que ele é benção. Já foi benção, já foi mais benção. Mais um exemplo. E se ele não vigiar e falar algo e ele errar? Por quê? Porque ele acreditou na tese dele. Um exemplo. E o inimigo jogar uma seta na cabeça do Tiagão e ele tiver em vigilância, ele vai repreender. Mas se ele não tiver, eu sempre falo, estou dando um exemplo só. Eu creio que isso não acontece. Se acontece, eu creio que eles repreendem. O que vai acontecer? A pessoa vai falar aquilo que ela acha. Ou ela vai falar aquilo do estudo dela, que não é um exemplo, Samuel Mariano. Se ele for pregar, ele vai pregar e vai falar aquilo que Deus, né, o que Deus mandar ele falar no chamado dele com Deus. Aí ele fala, mas se ele for querer acrescentar, estou dando um exemplo só, não estou falando que ele faz isso, que Deus não me mandou falar que ele faz isso, mas estou dando um exemplo. Ele acrescentar, se ele acrescentar além daquilo que Deus mandou ele falar, dentro das escrituras, o que ele acha, é pecado. É pecado. Simples assim, porque você está distorcendo a Bíblia. Por isso que é perigoso isso, quem usa teologia. Mas quem sabe usar a palavra de Deus e sabe usar a teologia junto depois, eu fico quieto. Mas a pessoa que usa só a teologia para distorcer a Bíblia, isso é perigoso para você. Sabia? Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse 22, eu vou falar, se você acrescentar e tirar seu nome, é tirado do livro da vida. E a Bíblia diz lá em Lucas, em Mateus, que não vai passar nem o tio, nenhuma vírgula, nem o tio da lei. Então, Deus e Jesus o apóstolo João está na mesma coisa que Jesus falou, irmão. Não tem como você tirar nem acrescentar. A Bíblia diz assim que passarão todas as coisas, mas a minha palavra não passa. Você entendeu? Então é muito perigoso isso. Eu estava vendo esse pastor e ele não vigiou o que ele falou. Ele falou um negócio no começo, depois falou omitiu os apóstolos e os profetas, tanto o maior e os outros, né? Que vai dentro de escala. Os profetas maiores, os profetas médios, os profetas menores, depois vem outros, né? Na escala ali de Efésios. Até chegar no final do pastor. Aí eu vendo tal, ele falando os negócios, aí começa a falar de teólogo e eu falo, porque Deus falou isso pra mim. Você querer dizer assim, mas existe teólogo. Tá, na sua tese, pode existir, porque tem uns que é teólogo. Deus, ele pode até permitir teólogos. Deus pode, eu vou falar uma coisa bem rasgada. Deus, ele pode permitir teólogos. Mas teólogos que usam mais a Bíblia que a teologia. Aí eu concordo que existe, mas você falar que Paulo foi teólogo, para mim isso é uma bela de, mesmo que as pessoas que eu admiro podem falar também, mas para mim, que Deus usou para falar, que Deus já usou para falar e já falou para mim, que Deus usou para falar que Paulo